Olá! Hoje eu vou falar sobre livros, mais especificamente sobre duas séries que vocês precisam conhecer caso ainda não tenha conhecido. São duas sagas de fantasias e que são muito boas e que merecem devido amor no coração de vocês. Então eu vou falar mais dessas duas séries que estou segurando aqui na minha mão depois da vinheta. Audiomarco.com. Antes de mais nada, eu já vou falar aqui que todos os livros das duas sagas têm resenha aqui no canal, então eu vou deixar, enquanto eu falo, os vídeos passando aqui em cima. E eu tenho uma playlist já das duas sagas, que vai ser muito melhor pra vocês e mais fácil, então eu vou deixar aqui no box de descrição, enquanto eu for falando eu vou deixando aqui em cima também pra vocês. Tá bem? Então eu vou começar falando sobre a saga da Maldição do Tigre, que é uma fantasia meio clichê. Vou ser bem sincera e falar que as duas são um pouco clichês, mas não é porque é clichê que é ruim, porque existem clichês bons e clichês ruins. Essa saga do tigre é muito boa e eu vou contar um pouquinho mais sobre o que é essa história aqui pra vocês, caso vocês ainda não saibam. A Maldição do Tigre vai contar pra gente a história da Kelsey, que é uma menina que acabou de sair da escola e tá indo fazer a faculdade, então ela queria ter um emprego de verão pra conseguir arrecadar um dinheiro pra ela conseguir ir pra faculdade. Então ela consegue esse emprego de verão num circo da cidade, e nesse circo tem esse tigre, e ela sente uma forte conexão com esse tigre. Só que acontece que o tigre é um príncipe. Ele fica a maior parte do tempo sendo tigre, a outra parte do dia ele é humano. A história é muito boa. O universo criado aqui nesse livro e nos outros livros da série também, as aventuras são ótimas, você não consegue largar o livro. Tem aquele clichêzinho de romance, rola um triângulo amoroso aqui entre a Kelsey e o tigre, e os dois tigres, porque são dois tigres, são dois irmãos, então isso não é spoiler nenhum, então, né, rola esse triângulozinho amoroso. Então assim, tem clichê, e o clichê é bom. E eu não gosto muito de romance, como vocês já sabem, então eu gostei muito do livro e esse romance não me incomodou, apesar que eu preciso fazer esse adendo, aqui. Tem um livro, eu não me recordo qual, eu acho que é o quarto livro da série. Que inclusive eu vou deixar a resenha dele aqui em cima, que rola um pequeno relacionamento abusivo ali. E eu não gostei disso não. Então, eu falei mais sobre esse pequeno ponto da história onde rola esse relacionamento abusivo nesse livro. E eu acho importante a gente mencionar isso, e importante a gente saber o que é um relacionamento abusivo, então vai dar uma olhadinha nessa resenha. Esse ponto eu realmente não gostei e eu achei que foi meio zoado, mas, no geral, a história é muito boa, é uma fantasia completamente... Eu vou falar essa palavra, mas é uma fantasia fantasiosa, sabe? Você realmente consegue imaginar que tá num lugar, as descrições são ótimas, as histórias são ótimas, o nível cultural dos livros é incrível, incrível mesmo, parece que você tá vivenciando essa história e o desfecho é muito bom. Eu gostei muito de todos os livros e temos aqui uma saga e tanto, que inclusive já teve seus direitos comprados para serem filmados, só que esses direitos foram comprados há muito tempo e até agora não saiu do papel. Vai sair do papel essa saga do tigre? Não sabemos. Eu espero que saia, porque ia dar um filme muito, muito bom mesmo. E de qualquer forma, temos os livros para nos deliciarmos, porque o livro realmente é muito bom. Os livros são bons e a saga inteira é muito, muito boa. E eu acho que se você gosta de fantasia, se você gosta dessa questão cultural, de imergir em outras culturas, de saber mais sobre outras culturas, enquanto você está numa aventura, sabe? Não é um livro histórico, é um livro que imerge você numa cultura diferente, sendo que tem essa questão toda de uma maldição, de quebrar maldições, de um vilão, de um triângulo amoroso. Então assim,
Com certeza você vai gostar dessa saga do Tigre, e eu realmente gosto muito dessa saga e indico pra todo mundo que gosta do gênero. Inclusive, as capas da Maldição do Tigre são uma das coisas mais lindas da coleção inteira, tirando a última. Eu falei isso no meu vídeo, inclusive, do último livro. Tirando o último livro, que na verdade foi um spin-off, o último livro que saiu foi 2018 ou 2019, eu não me recordo agora, a resenha vai estar aqui em cima. Então, tirando esse livro que foi um spin-off e a capa, eu não gosto da capa, tirando esta capa, todas as capas dos livros são incríveis. Então assim, eu tinha que falar da capa também porque, gente, é belíssimas as capas, maravilhosas mesmo. E a outra saga que eu tenho pra falar pra vocês é uma saga trilogia, mas tem um spin-off, então eu não sei se eu considero, tipo, uma sequência de livros ou trilogia, porque tem um spin-off, então tem mais de 3 livros. Chame do que você quiser, que é Feita de Fumaça e Osso. Coincidentemente, os 2 primeiros livros da série são em azul holográfico. Foi totalmente coincidência isso, totalmente coincidência. Mas temos aqui Feita de Fumaça e Osso. É um livro de aventura? É um livro de aventura, mas pra mim a saga, a sequência, a trilogia do Feita de Fumaça e Osso, pra mim, é maior de tudo isso, uma história de amor. Então por isso que eu estou recomendando aqui pra vocês, porque eu já falei que eu não gosto de romance, e eu gosto quando o romance encaixa na história e não é só sabe, uma coisa jogada. E nesses livros é uma história de amor com uma história por trás muito boa, e vai contar pra gente a história de Carol, que tem um cabelo naturalmente azul. Pois é, ela tem um cabelo naturalmente azul, o cabelo dela nasce azul. E eu falo que esse livro é um clichê porque é a típica história de amor proibido, porque é uma história onde um anjo se apaixona por um demônio. Os direitos do livro da Feita de Fumaça e Osso, da trilogia Feita de Fumaça e Osso, já foram comprados também, mas até agora não se sabe se vai sair do papel, torcemos que sim. E vai contar a história dessa menina que ela foi criada por um demônio, e ela não entende muito bem o porquê que ela foi criada por um demônio, então ela não se lembra de muita coisa da infância, mas ela vive sua vida ali, e apesar dela viver uma vida normal como humana, estudando, desenhando, fazendo faculdade, ela ainda tem que realizar algumas missões para este demônio que criou ela. Então ela vai resolver algumas questões, e em uma dessas missões que ela descobre algumas coisas interessantes sobre o passado dela, e ela resolve investigar ainda mais. E aí começa a história do Feita de Fumaça e Osso, e assim segue a trilogia do Feita de Fumaça e Osso. Temos personagens secundários muito bons, a história inteira é muito boa. É um clichê, eu já falei pra vocês que é um clichê sim, é uma história de amor, aquela história de amor proibida, um anjo se apaixonando por um demônio, vidas passadas, aquele amor que segue vidas, sabe? Que é o destino, que é pra acontecer, é esse tipo de história que a gente tá lidando aqui. Então esse é o tipo de história que segue na Feita de Fumaça e Osso, e assim, tem batalhas muito boas, e junto com essas batalhas tem o amor dos dois, do anjo, do demônio, tem a questão da família, tem a questão de guerras muito épicas e criaturas fantásticas, não só anjos e demônios. Então o universo criado em volta deste livro e deste universo da Feita de Fumaça e Osso é muito interessante mesmo. As criações de alguns das espécies, na verdade, a criação de uma das espécies é muito fascinante, o contexto em si também é muito bom. É um livro cheio, um prato cheio para quem gosta de fantasia, e eu acho sim que ia dar um filme incrível, ou uma série também, eu não sei para que lugar que eles vão adaptar, ou se vão adaptar, né, porque apesar dos direitos serem comprados, ainda não andou o processo, mas enfim, é um livrão, assim, pra quem gosta de fantasia mesmo, e eu super indico o Feita de Fumaça e Osso. Eu tive alguns problemas nos livros, durante o processo, algumas coisas meio maçantes, porque como eu falei pra vocês, eu não sou muito chegada em romance. Então algumas coisas me incomodaram, porque às vezes tinha um pouquinho de romance demais,
mas nada que atrapalhasse a conclusão da história e nada que atrapalhasse o desenvolver dos personagens ou o desenvolver da história, a conclusão da trilogia, nem nada do tipo, tá? Se você quiser saber mais sobre essas minhas questões, eu indico vocês darem uma olhadinha nas minhas resenhas. A playlist do Feitas de Fumaça e Osso vai estar aqui em cima, é só você clicar aqui em cima que você vai pra playlist com todas as resenhas dos livros dessa série, tá bem? Então é isso, gente. Essas foram as minhas indicações de hoje, que eu acho que deveria ter um reconhecimento maior, que é o Feitas de Fumaça e Osso e A Maldição do Tigre. Claro, não só os livros, né, a saga inteira, a trilogia inteira, inclusive os spin-offs dos 2 livros são muito bons e vale a pena vocês darem uma olhadinha também. Todos os livros ligados ao universo da Maldição do Tigre e do Feitas de Fumaça e Osso são muito bons e eu realmente indico para quem gosta de fantasia, quem gosta de romance, porque é um romance fantástico. Ambos são um romance com muita fantasia, muita cultura, muito interessante, e eu acho que vocês deviam dar uma chance muito grande para essas 2 séries. Para quem gosta desse gênero, com certeza vai gostar muito das 2 sagas. Eu indico também vocês darem uma olhadinha nas resenhas para vocês saberem mais a fundo sobre como que é cada livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma indicação de outras sagas, me deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber. E obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau.